O Trilhas da Democracia dá continuidade à série de entrevistas especiais em comemoração às 200 edições do programa, recebendo Frei Beto. O tema é Educação Popular no século XXI. Seja muito bem-vindo, Frei Beto. É um prazer recebê-lo nesse nosso espaço de debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Frei. Obrigado, Marco. A honra é minha de ter sido convidado. Fico muito feliz de poder também falar desse tema de educação popular tão urgente e tão atual. Frei Beto, eu peço licença aos ouvintes da Rádio Brasil de Fato, os telespectadores e espectadores da TV 247, da TVT, para contar uma brevíssima história de como um livro pode mudar a vida de uma pessoa. Em algum momento compreendido entre a vitória de Leonel Brizola em 1982 para governador do Rio de Janeiro e a derrota de Darcy Ribeiro em 1986 na sucessão de Leonel Brizola, um livro surgiu no meu apartamento. Morávamos eu, meu irmão, meu pai e minha mãe num apartamento conjugado, num apartamento muito pequeno em Copacabana, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. E surgiu esse livro, né? E até hoje eu não sei como esse livro surgiu, porque meu pai era um caixa de restaurante, minha mãe era uma datilógrafa. Ambos eram de poucas letras, né? Não conseguiram nem concluir o ensino médio, né? E eu só sei que eu li esse livro e, após a sua leitura, eu tomei a decisão de não mais fazer a faculdade de educação física, eu imaginava ser um professor de educação física, e sim o curso de História no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, velho IFIX. Hoje, aquele adolescente que leu esse livro, naquele momento, é um professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Esse livro se chama Batismo de Sangue, e eu sempre nutri o desejo de agradecê-lo pessoalmente por ter mudado a minha vida através do batismo de sangue. Muito obrigado, Frei Beto. Obrigado, Marco. Eu queria dizer ao pessoal que nos acompanha nessa transmissão que o Batismo de Sangue é um livro que retrata a atuação dos dominicanos na resistência à ditadura militar, através da ALN, Ação Libertadora Nacional, comandada por Carlos Marighella. Já saíram várias edições, atualmente há uma edição atualizada da editora Rocco, e os interessados nessa obra, quem quiser recebê-la em casa, pelo correio e com abatimento, é só entrar aí na minha livraria virtual, que está sinalizada junto ao meu nome, Frei Beto, com dois t's.org. Esse e os demais livros meus estão todos elencados nessa livraria virtual, e aqueles, então, que tiverem interesse em verificar por que o Marcos se sentiu tão impactado pelo batismo de sangue, podem obtê-lo através desse site. Devo dizer também que o batismo de sangue virou filme, dirigido pelo Elvésio Raton, e parece que está disponível no YouTube, quem tiver interesse. Mas agora, nas comemorações, no sentido de fazer memória, não no sentido de celebrar, do 31 de março, na verdade é do 1º de abril, a data do golpe, que os militares golpistas recuaram um dia, porque 1º de abril é o dia da mentira. Uhum. Mas realmente foi uma grande farsa, uma farsa e tragédia ao mesmo tempo. A TV Brasil, a EBC, né, Empresa Brasileira de Comunicação do Governo Federal, fará uma exibição de vários filmes sobre o período da ditadura militar, e um deles será o Batismo de Sangue. Então, fiquem atentos, vamos prestigiar a TV Brasil, né, o Canal 2, que vai exibir vários filmes relatando a verdade sobre o que foi
o golpe militar no Brasil em 1964. Frei Beto, o senhor com frequência afirma que o Fome Zero, inclusive num artigo publicado na Folha de São Paulo nos últimos dias do ano passado, né? O senhor costuma com frequência afirmar que o Fome Zero, de caráter emancipatório, deu lugar ao Bolsa Família compensatório e que a Rede de Educação Cidadã, a RECID, não mereceu o devido apoio do governo que tirou o Brasil do mapa da fome, mas não da cultura necrófila. Olhando para trás, Frei Beto, o que explica essa falta de apoio do governo Lula 1 e 2 à RECID? E olhando para frente, o senhor percebe sinais de que no governo Lula 3 será diferente? Alguma sinalização de que houve uma autocrítica em relação ao que aconteceu nos governos 1 e 2 em relação à formação crítica, emancipatória por intermédio da cultura popular? Por favor, Frei Beto. Ô Marco, essa questão é muito oportuna que você levanta, porque, de fato, eu descrevi todo esse processo da transformação do Fome Zero em Bolsa Família no livro Calendário do Poder. Eu tenho 2 livros publicados que fazem uma avaliação do primeiro período do PT no governo federal, né? Os governos Lula e Dilma, que são A Mosca Azul e o Calendário do Poder, ambos editados pela Rocco. Esses livros já não se encontram em catálogo nas livrarias, mas podem ser adquiridos através de sebos. Não tenho, eu mesmo, na minha livraria virtual, já não disponho de exemplares, mas há pessoas que têm encontrado nos sebos, Mosca Azul e Calendário do Poder. Pois bem, de fato, a minha preocupação sempre foi a educação política do nosso povo, porque a direita ela faz uma deseducação 24 horas por dia, através da publicidade, da grande mídia, de toda uma política de entretenimento, de desmobilização dos jovens, dos militantes, enfim. O resultado foi o governo Bolsonaro, né? Dessa deseducação política. E durante o período que eu estive no governo, 2003, 2004, a minha preocupação número 1 era justamente criar mecanismos pelos quais nós pudéssemos fazer com que os beneficiários do Bolsa Família passassem da consciência ingênua para a consciência crítica, se tornassem não só meros beneficiários, mas protagonistas políticos. E, para isso, introduzi no governo uma rede nacional de educação popular que, para não despertar muita atenção da direita, nós denominamos Rede de Educação Cidadã. E, de fato, era uma rede que visava também formar aquelas pessoas, formar os excluídos e oprimidos no Brasil nessa consciência e participação de cidadania. Nós chegamos a ter 800 educadores populares pagos pelo governo federal e mais 1.000 como voluntários. Fizemos um amplo trabalho, mas, infelizmente, não houve suficiente apoio do governo federal. Havia verbas, havia, como eu disse, 800 pagos pelo governo federal, mas era uma coisa tolerada, não era uma coisa assumida como prioridade. Inclusive, eu tive muitas discussões com alguns ministros que diziam que eu queria operar a máquina do governo federal como se fosse um movimento popular. Bem, não era bem isso que eu queria, mas, na verdade, eu não parto do princípio que essa estrutura do governo federal, ou estadual, municipal, seja um dogma de fé, intocável. Na verdade, eu tenho plena consciência que a estrutura atual dos 3 níveis de governo é uma estrutura formatada pela elite brasileira, e a ela serve prioritariamente.
Então, nada impede, não há nada que nos impeça de tentar mudar essa estrutura. Eu sei que não sou ingênuo, que não vamos mudá-la radicalmente, mas podemos, através de várias atuações, modificar, introduzir modificações substantivas nessa estrutura. Então, foi essa a proposta da Recid, que, como você disse aí, Marco, não foi devidamente valorizada. Não importa, importa que, passados os anos, né, vem esse governo nefasto, neofascista do Bolsonaro, e vou agora te contar um fato que você vai ficar muito surpreso. No dia 1º de janeiro, eu estava na posse do Lula em Brasília. Eu fui convidado para o jantar no Itamaraty. E por esses acasos da vida, que eu chamo de Cristo-incidência, o Lula, ao me encontrar no Itamaraty, eu não estava na ala VIP, né, que era a ala dos chefes de estados ou representantes de chefes de estado, eu estava na ala dos 3.500 convidados, mas ao me avistar ali, ele me retirou do meio daquelas pessoas e se fechou comigo numa sala. Na verdade, a impressão que ele dava para as pessoas, ele chegou, inclusive, a dizer onde há uma sala reservada aqui que eu preciso falar com o Beto, eu preciso falar com o Beto. Na verdade, ele estava morrendo de fome, ninguém tinha cuidado de dar comida para ele, e ele não queria comer na frente daqueles convidados VIPs, etc. Então, fomos, e ao mesmo tempo eu tinha dito a ele que gostaria de falar com ele algumas coisas. Então, eu toquei nesse tema da educação política do povo. Eu disse, olha, Lula, agora eu acho que, sabe, essa é uma das tarefas prioritárias. Ele não só concordou, Marco, como ele disse, eu quero que amanhã, veja bem, isso era domingo 1º de janeiro, eu quero que amanhã você esteja na Secretaria-Geral da Presidência da República para dialogar sobre isso com o Marco Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral e responsável pelos movimentos sociais, e a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Marco, efetivamente, na manhã do dia seguinte, eu fui acordado pelo ministro, que disse, olha, estou te esperando aqui no 4º andar do Planalto. Lá fui eu. Tivemos uma excelente conversa, então eu expus todo esse processo histórico do projeto de educação política do povo e as ideias que tenho do que fazer agora. Eles abraçaram, e o Márcio, né? Márcio Macedo disse, eu vou sair daqui agora e levar para o presidente essa nossa conversa. E depois ele me deu retorno por telefone, disse que o Lula tinha acatado tudo aquilo que a gente tinha proposto. Então, decidimos fazer um seminário com os principais educadores populares, gente de base mesmo, não gente de academia, gente que está ligada aos movimentos de base, como MST, MTST e etc. Decidimos fazer esse seminário aqui em São Paulo, que foi realizado nesse último fim de semana. Eu estou falando agora do dia 11 e 12 de março. Né? Então, reunimos aí uns... Notícias fresquíssimas. Hein? Notícias fresquíssimas, né? De primeiríssima mão, porque ainda nem foi divulgado isso. Primeiríssima mão. Fizemos aqui, reunimos uns 40 educadores e educadoras, né, do Brasil, e já traçamos um primeiro esboço de como faremos isso. Eu não posso entrar em detalhes, porque ainda precisa passar pela aprovação do presidente, mas o que eu posso adiantar para você é o seguinte, o governo federal tem uma super capilaridade nesse país. Vou te dar 2 ou 3 exemplos. São 22 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Existem 2 condicionalidades: a frequência à escola e as vacinas. A nossa proposta é introduzir uma terceira, a capacitação profissional. O que é capacitação profissional? Primeiro, é capacitar essas pessoas beneficiárias para que elas venham a produzir a própria renda. Mas isso não quer dizer que a gente vai transformar a Dona Maria,
lá de Santo Antônio do Fim do Mundo, sabe, numa metalúrgica ou numa experimentadora de laboratório. Não se trata disso. Nós vamos chamar a Dona Maria para um curso de culinária, ou vamos chamar a Dona Maria para um curso de costura, para aprimorar os pendores que ela tem e que são utilizados ali na região. E, através disso, a gente vai fazer educação política. Outro exemplo, são 400 mil agentes comunitários de saúde. Você já imagina que coisa impressionante essa capilaridade? 400 mil. E gente que tem contato lá na ponta com os mais pobres do país. Só que eles hoje trabalham os efeitos das enfermidades. Na medida em que eles passam a trabalhar as causas, ou seja, desde que nós os capacitemos, eles vão trabalhar as causas. E as pessoas vão começar a entender que elas não estão doentes porque Deus não quer bem a elas ou porque é um fato inevitável. Vão entender que a doença é resultado da falta de saneamento, da falta de alimentação adequada, da falta de moradia adequada, enfim, vão começar a refletir criticamente. Então, nós estamos nesse processo de articular esse desenho de um amplo trabalho de educação cidadã. Além disso, Marco, o governo dispõe de uma poderosa máquina de comunicação. Tem a TV Brasil, e você tem ideia de quantas pessoas escutam a Voz do Brasil diariamente? São 70 milhões. 70 milhões de pessoas. Então, através desse sistema nacional de comunicação que o governo dispõe, se pode fazer um amplo e profundo trabalho de educação política. Além disso, Frei Beto, enquanto você falava, eu pensava no seguinte fato, né? O governo brasileiro dispõe de universidades públicas federais, só para falar das universidades federais, em todos os estados da federação e também com essa capilaridade. Né? E há uma inovação na universidade pública, que é o processo de curricularização da extensão universitária. Então, a extensão universitária, que é alguma coisa típico da universidade brasileira, você não vê isso na Europa, nos Estados Unidos, porque não há necessidade de extensão universitária, né? Quer dizer, Paulo Freire, nas suas origens, marcou presença no serviço de extensão universitária da UFPE. Então, a partir de agora, a novidade é que um percentual da carga horária dos estudantes para se formarem precisa ser feito na extensão universitária. Então, pensando aqui na possibilidade de, guardando, né, a preocupação com os movimentos, né, sociais, né, a possibilidade de trazer as universidades que foram foco de resistência nos últimos 4 anos, ao mesmo tempo como objeto de destruição do governo Bolsonaro, né, as universidades poderiam também dar sua cota de contribuição através dos seus próprios estudantes, né, através de extensionistas. Você tem toda a razão, porque é muito importante esse trabalho, é muito importante essa mobilização dos estudantes saírem da sala de aula, ter contato com o povo brasileiro na sua realidade trágica, difícil, sofrida, mas muitas vezes também alegre, né, participativa, porque o Brasil está pipocado de movimentos populares de vários gêneros, né, movimentos identitários, movimentos de direitos humanos, movimentos de reivindicação, movimentos de solidariedade, enfim, tem uma infinidade de movimentos populares e sociais que essa turma aí das universidades deveria, né, ter um contato com esses movimentos. Eu sempre falo para o pessoal de escolas de ensino fundamental e médio, contextualizem as suas escolas, façam com que os estudantes tenham contato com as comunidades carentes que estão em volta da escola. Por exemplo, se há uma favela, se há um assentamento do MST, sabe, a escola tem que ter sintonia, estar sincronizada com esse segmento populacional
conhecer a sua realidade, a sua história, as suas reivindicações, os seus sonhos. Isso tudo é fundamental. O presidente Lula está muito aberto a essa. Ele está muito inquieto com isso, né? Ele considera isso uma prioridade. Tanto que você vê que o processo foi acelerado. Já no dia 2, eu estava no Planalto, e agora, já no dia 11, a gente já fez o seminário para uma arrancada inicial de elaboração desse projeto. Então, Frei Beto, a resposta àquela segunda pergunta em relação às expectativas quanto ao terceiro governo Lula são as melhores, né? São as melhores. Não, eu não tenho dúvida, viu? O Lula, dessa vez, ele entrou mais à esquerda. Ou seja, eu tenho a impressão que ele tem muita consciência de tudo aquilo que deveria ter feito lá nos 2 primeiros mandatos e não fez, e que talvez essa seja a sua última oportunidade como presidente, e o tempo é curto, como ele falou ontem na reunião com os ministros. Então, ele está chutando o pau da barraca do mercado, ou seja, a questão dele agora é priorizar os excluídos. Não, sabe, não está preocupado com o teto de gastos, ele está preocupado com o chão da sobrevivência do nosso povo. Não está preocupado com a coisa fiscal, está preocupado com a coisa social. Então, isso, para mim, é muito nítido, que nós temos um Lula, terceira edição, mais progressista, mais avançado e mais disposto a dane-se o mercado. Se o mercado gostar, bem; se não gostar, amém. Mas o que me interessa é esse povo brasileiro beneficiado, em condições de vidas dignas, com a redução da desigualdade, da inflação, o aumento das condições salariais, né? Vai haver um aumento substantivo do salário mínimo no 1º de maio, como ele já anunciou. Enfim, são medidas muito positivas, que queira Deus que ele consiga executá-las, porque o grande entrave que ele enfrenta agora nessa gestão é a Câmara dos Deputados, não é nem o Senado, é a Câmara dos Deputados. Então, realmente, ele tem que fazer um verdadeiro milagre aí, das tripas coração, para poder ter aprovado os seus projetos, as suas medidas provisórias. Mas, realmente, eu creio que ele vai conseguir isso através da pressão popular. Frei Beto, o senhor já falou sobre a participação dos movimentos sociais nessa nova rede, não sei qual vai ser o nome, se vai ser um novo nome, né? Também daquilo que é ofertado pelo programa, o novo programa Bolsa Família, em termos de capilaridade no território nacional. Eu fiz uma observação sobre o papel que poderia desempenhar as universidades públicas federais através de projetos, programas de extensão universitária. Eu gostaria de te perguntar se e qual seria o papel das igrejas, e eu falo igrejas no plural, né? Qual seria o papel das igrejas dentro desse processo de educação popular crítica e participativa? Olha, primeiro é isso, é preciso chamar a atenção que as igrejas, elas têm setores muito progressistas, né? Principalmente as comunidades eclesiais de base, as pastorais populares, não só na Igreja Católica, onde isso predomina, mas também muitas igrejas evangélicas. Infelizmente, o que se projeta mais são as igrejas, os setores evangélicos mais conservadores, até fundamentalistas, porque eles dispõem de grandes veículos de comunicação, eles têm muita força política e configuram uma bancada expressiva no Congresso Nacional. Mas nós temos aí uma presença muito forte de setores progressistas na igreja. Basta constatar, Marco, que esse ano o tema da campanha da fraternidade, né, que é promovido pela CNBB, que é a Conferência dos Bispos da Igreja Católica, é a fome, que coincide com a prioridade do governo, né? Tirar o Brasil do mapa da fome, acabar com a fome desses 33 milhões e 100 mil brasileiros e brasileiras, reduzir drasticamente a insegurança alimentar, que hoje afeta 125 milhões de pessoas em nosso país. Enfim, então as igrejas vão ter uma participação
efetiva, porque não há dúvida que elas têm uma capilaridade fantástica. O Lula sempre disse isso, que as comunidades eclesiais de base tiveram mais desempenho na capilaridade do PT em nível nacional do que os próprios sindicatos, né? Embora o PT tenha sido fundado por sindicalistas, mas foram as SEBs que conseguiram implantá-lo em nível nacional, em plano nacional. Então, eu creio que vamos ter, sim, a participação aí de setores progressistas das igrejas, com a vantagem que hoje nós temos um aliado, um grande aliado, à frente da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, né? O companheiro Francisco. Embora a Igreja tenha, hoje, a católica, estruturas muito conservadoras, porque foram 34 anos de pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI, mas nós temos aí um Papa que está muito afinado com a questão ambiental, com a teologia da libertação, com os direitos dos pobres. Enfim, não é à toa que ele adotou o nome de Francisco, né, para ser coerente com essa opção pelos pobres que caracterizava lá o Santo de Assis. Filiberto, me permita abrir um pequeno parênteses, repetindo uma pergunta que eu fiz na semana passada ao pastor, quer dizer, uma das figuras representativas do campo progressista, democrático, de esquerda nas igrejas evangélicas, né? O pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho. Né? Muito amigo meu. E eu abri a entrevista com ele fazendo a seguinte pergunta, né? Revelando um incômodo meu, uma alegria e depois um incômodo na cerimônia de criação do programa, do novo programa Bolsa Família. Primeira satisfação e a emoção que se transformou em lágrimas quando do relato daquela, hoje cientista, né, mas ex-estudante da UESB, em Vitória da Conquista, em Ciências Biológicas, depois fez o mestrado e o doutorado em São Paulo, e filha de beneficiários do Bolsa Família. Né? Aquilo é uma oração. Né? Eu não sei se o senhor estava na sua Brasília, mas foi uma fala que emocionou a todos. E, ao mesmo tempo, logo depois, um certo incômodo, na verdade, um profundo incômodo, quando o ministro Wellington Dias pediu que todos dessem a mão e rezassem o Pai Nosso. E esse incômodo se deve ao fato de entender que aquele não era o espaço para uma oração tão identificada assim com um campo da espiritualidade, um campo religioso. Eu queria te ouvir a respeito, Frei Beto. Esse é o caminho de se combater a associação que existiu entre bolsonarismo e igrejas evangélicas fundamentalistas, conservadoras? Olha, Marco, eu sempre bati nessa tecla. Nós precisamos evitar 2 grandes desvios: a confessionalização da política e a partidarização das religiões. Preste bem atenção nesses termos. A política tem que ser laica. Você não pode ter uma política que faça segmentação entre crentes e não crentes. É um anacronismo, mais do que anacronismo, é uma anomalia, um partido democrata cristão. Você não pode ter um partido que admite só o ingresso e a participação daqueles que professam uma determinada fé religiosa. O partido tem que representar interesses da população, independentemente das crenças religiosas. E ao mesmo tempo, você não pode ter uma religião, uma paróquia, por exemplo, um grupo evangélico, que o pastor diga para todos os fiéis: olha, temos que seguir o Bolsonaro ou temos que seguir o Lula. Sabe? Nós não podemos partidarizar as religiões. O grande desafio é preservar o caráter laico do Estado
e o caráter confessional das religiões. Agora, sabendo que nas nossas vidas pessoais, essas duas coisas se articulam, a fé e a política. Elas não podem ser separadas na nossa vivência, mas nós precisamos delimitar os campos. Eu concordo contigo, sabe? Você só pode fazer uma oração se você está num grupo que é assumidamente cristão, fazer uma oração do Pai Nosso. Não tem sentido num grupo eclético, onde existem pessoas ateias, pessoas de religiões que não são cristãs, como o budismo, de matriz africana, ou o islamismo ou o judaísmo, você não pode, vamos rezar um Pai Nosso. Tudo bem, eu respeito a iniciativa do Wellington, até porque é muito meu amigo, eu o conheço muito bem, sei que ele vem da militância católica e a mulher dele é uma militante evangélica, muito progressista, mas talvez pela emoção ali do momento ele tenha sido levado a tomar essa iniciativa, mas eu concordo contigo que não é adequado. Eu me lembro que o Lula foi, logo no início da fundação do PT, fez uma viagem ao interior do Maranhão e havia lá um núcleo do PT, aquela época que o núcleo do PT se reunia no fundo do quintal da Dona Maria, do seu José, né? E ele foi lá e logo na reunião, no início da reunião, a Dona Maria falou, vamos ficar todos de pé, nos dar as mãos e rezar um Pai Nosso. Aí o dirigente do PT lá no Maranhão falou, Dona Maria, a senhora está equivocada, não cabe numa reunião partidária fazer oração. Ela se virou e falou assim, olha aqui, amigo, companheiro, aqui todo mundo é de comunidade eclesial de base. Enquanto houver essa coincidência, a gente também vai fazer oração no partido. Tudo bem, mas é um exagero, né? A gente entende, mas tem que tomar cuidado com isso. Nós não podemos confessionalizar a política e não podemos ideologizar as religiões. É essa a sabedoria, manter esse equilíbrio. Beto, fechando esse parêntese, o método de educação popular está muito vinculado ao ver, julgar e agir, né, de 23, do Concílio Vaticano II, da Teologia da Libertação das Comunidades Eclesiais de Base. A pergunta que eu faço é, permanece como método de educação popular crítica e participativa nesse século XXI, de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, continua atual nesses nossos tempos de propagação em massa de mentiras? Sim, você acrescentaria algum termo, né, ao ver, julgar e agir que nos aproximasse da resolução do problema do enfrentamento do mau uso dessas redes sociais e da divulgação em massa de fake news? Bem, Marco, primeiro eu queria aproveitar essa sua pergunta para informar ao pessoal que nos acompanha que no meu site, que é a minha livraria virtual também, há 2 livros sobre esse tema. Um que eu fiz com o professor Paulo Freire, intitulado Essa Escola Chamada Vida. Então, quem tiver interesse, é onde a gente faz um balanço da nossa atividade de educação popular junto aos movimentos populares. E outro é um livro mais recente meu, chamado Por uma Educação Crítica e Participativa, editado pela Rocco. O primeiro já não se encontra em livraria, se encontra talvez em sebos ou aí no meu site. O segundo não, o segundo está ainda disponível na livraria, na internet, é mais fácil, mas também no site. Por uma Educação Crítica e Participativa, onde justamente eu abordo isso aí. A metodologia que o Paulo Freire adotou é muito tributária dessa tradição da ação católica,
que criou esse método do ver, julgar e agir, que é um método dialético. Não são três momentos que se sucedem, são três momentos que se interagem, né? Eles estão como se fosse uma roda em que eles vão interagindo e avançando na medida em que essa roda caminha para frente. Você tem que estar sempre de olho na realidade, avaliando essa realidade, que é o ver. Você tem que sempre ter uma consciência crítica frente a essa realidade e tem que, a partir desse desafio constatado dos problemas que existem nessa realidade, traçar uma linha de ação, de engajamento, uma proposta de transformação da realidade. Então, isso é o ver, julgar e agir. Eu creio que hoje isso continua muito válido, sem dúvida nenhuma, mas você levantou uma questão importante na qual nós ainda estamos patinando, que é a aplicação dessa metodologia às redes digitais. Se você me permite, eu não costumo usar o termo redes sociais, porque eu prefiro usar o nome técnico, porque nem sempre cria sociabilidade. Pelo contrário, muitas vezes cria hostilidade. Então, nós temos que, esse é um dos desafios da comunicação do governo, saber instalar uma grande trincheira de redes digitais, onde possa fazer frente às fake news e possa, sobretudo, divulgar as realizações do governo e contribuir para essa educação política do nosso povo. Isso é fundamental. Nós estamos numa era virtual, numa era que estamos trabalhando com toda essa nova linguagem internautica, e é muito importante também que a educação popular entre aí. E como é que entra? Nós temos hoje no mundo, basicamente, duas linhas de lógica ou de raciocínio. A lógica capitalista, que é analógica, e a lógica progressista, que é dialética. Qual é a diferença? É simples. A diferença é que a lógica analógica ela só trabalha os efeitos dos problemas. Exemplo, o litoral norte teve acidente, vamos contribuir com cesta básica, com roupa, com remédios, com não sei o quê. Né? O povo está passando fome, vamos fazer cesta básica, solidariedade. Você lembra, durante a pandemia, o Jornal Nacional tinha até aquele quadro, Solidariedade, mostrando que grandes empresas estavam se mobilizando para fornecer alimentos para quem tinha fome ou estava em situação de insegurança alimentar, etc. Mas em nenhum momento, essas campanhas trabalham. E por que existem pessoas afetadas por catástrofes climáticas? E por que essas pessoas, em geral, são só pobres? E por que existem 33,1 milhões de pessoas passando fome crônica no Brasil? Qual é a causa? Então, a lógica dialética, ela trabalha as causas. O sistema capitalista jamais se pergunta pelas causas. Jamais. O sistema capitalista fica debatendo o que fazer com aqueles que estão em situação de rua, mas em nenhum momento ele levanta a questão: e por que existem pessoas, homens e mulheres, famílias, em situação de rua? Porque isso seria admitir que o sistema é inviável. E o sistema não vai jamais admitir isso. Ele quer, apesar dos crimes e dos absurdos e de tudo isso que ele provoca, suprema desigualdade, miséria, exclusão, imigrantes e tudo isso, ele quer se perenizar. A gente sabe que isso não vai acontecer, pode demorar a queda dele, mas olhando para quem conhece a história, sabe que todos os impérios, todos os sistemas de opressão, um dia caíram, um dia foram derrotados, porque o ser humano sempre busca o melhor, né? E quanto mais as pessoas tiverem consciência de que o melhor não é o capitalismo é altamente
seletivo, altamente concentrador de riqueza, e para que um seja grande proprietário, milhões ficam destituídos de acesso à propriedade. Então, realmente, ele está fadado a desaparecer um dia, não sei quando, porque é um gato de 7 fôlegos, isso eu reconheço, mas vai desaparecer um dia. Então, nós precisamos introduzir nessas redes digitais essa lógica dialética, trabalhar a questão das causas dos fenômenos sociais. Se nós conseguirmos isso, nós estaremos fazendo um grande trabalho de educação cidadã, de educação popular, de formação da consciência crítica e de até uma militância participativa e transformadora. Filiberto, eu queria falar um pouco agora, a gente está entrando na última parte do programa, na discussão de como chegar até esses, não vou falar alunos da educação popular crítica e participativa, mas sim os sujeitos, os atores da educação popular crítica e participativa. Eu estou pensando aqui numa situação, numa realidade que é resultante dos processos de reestruturação produtiva e que acabaram desembocando nessa situação do trabalho precarizado, do fenômeno da uberização. Ou seja, a classe trabalhadora se encontra hoje fragmentada, né, e não concentrada, como acontecia no Fordismo, nas fábricas, etc. O território é o espaço de disputa, ao invés das fábricas, nesses nossos tempos pós-fordistas. Em parte, o senhor já respondeu logo na primeira resposta, quando falou do programa, do novo programa Bolsa Família. Mas, para além dos beneficiários do Bolsa Família, é o território o espaço de disputa? Olha, na verdade, hoje são vários territórios, né? Não só os territórios físicos, que é o sindicato, a comunidade eclesial de base, o movimento popular, identitário, étnico, mas também os espaços virtuais, né? As bolhas que se criam no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. É preciso saber lidar com esse novo fator de comunicação, de inter-relação das pessoas. E creio que isso é uma questão de operacionalidade metodológica, que nós precisamos aprimorar ainda, porque eu admito que hoje a direita tem muito mais força no mundo digital do que nós, progressistas, mas isso se explica, porque as plataformas são propriedade da direita, né? As plataformas estão aí criadas por grupos de capitalismo muito, muito forte, né? Com grandes, assombrosas aplicações financeiras, e elas não existem para facilitar a nossa comunicação, a nossa amizade, elas existem para produzir lucro, né? Lucro privado. Então, é preciso, a gente não tem ingenuidade, mas é preciso saber aproveitá-las como nós aqui estamos aproveitando, por exemplo, a comunicação visual através de um canal de TV. Né? Esse canal, a TV, foi criada, não foi para divertir os telespectadores, ela foi criada para vender produtos, disso ela vive. Né? Ninguém no Brasil, na Inglaterra, sim, paga-se um imposto para ter TV em casa. Mas no Brasil ninguém paga, você só paga a energia que você gasta no fio de eletricidade para ligar o seu aparelho. Então a gente pergunta, e como é que as novelas gastam milhões de reais em cada um dos capítulos? De onde vem esse dinheiro? Vem da publicidade, né? Não vem do bolso do dono da TV. Na verdade, ele não é, a rigor, um dono, é um concessionário, mas no Brasil, infelizmente, as concessões são perenes, são sempre renovadas para os mesmos grupos familiares. Esse é um dos desafios aí, que é a questão da democratização dos meios de comunicação. Pelo menos nós deveríamos seguir o exemplo dos Estados Unidos, onde um proprietário de TV não pode ser proprietário de jornal, ou um proprietário de jornal não pode ser proprietário de rádio. Ou seja, há uma... Exatamente.
não pode haver essa acumulação de veículos de comunicação em mãos de um mesmo grupo. Mas é uma questão ainda, uma pauta difícil de ser enfrentada, nós sabemos, mas que não pode deixar a ordem do dia. Temos que enfrentá-la de alguma forma. Roberto, eu queria voltar à discussão sobre se é possível, né, introduzir uma lógica dialética num espaço que foi construído, na verdade, para, ao invés de pensar a complexidade, refletir sobre a complexidade, emitir juízos muito delimitados, juízos muito precisos, para não dizer dicotômicos, né? Grande parte das vezes em que eu tentei estabelecer uma conversa mais complexa via WhatsApp, eu dei com os burros na água. É muito difícil você, na comunicação por WhatsApp, que é marcado pela imediaticidade, você conseguir implementar um diálogo. Você realmente percebe uma brecha, vou usar o termo, nas redes digitais para a introdução de uma reflexão crítica, mas que leve em consideração a complexidade dos processos? Olha, Marco, eu acho que sim, porque tem muito material nessas redes que é um material crítico, que faz refletir. Eu dou um exemplo pessoal. Eu escrevo toda semana um artigo, né? Toda semana. Então, tem vários blogs, sites, etc., que assinam esses artigos, né? Fazem uma assinatura anual e recebem e divulgam entre aqueles seus filiados ou associados, enfim. Sabe, e são todos eles artigos de reflexão muito crítica, né? Enfim, às vezes eu faço uma crônica um pouco mais suave, um pouco, né, sobre o carnaval, ou mais religiosa, sobre a quaresma, que eu fiz há pouco tempo, explicando o que significa isso, etc., mas introduzindo lá o tema da campanha da fraternidade, que é a fome. Então, é possível, sim. É claro que a gente não é um influencer, né? A gente não é alguém que tem aí 20 milhões de seguidores, mas eu já me dou por satisfeito de ter no Twitter 61 mil seguidores. Acho isso assim assombroso, porque eu não sou uma pessoa midiática no sentido de estar ali naquela militância visual, midiática diariamente como outras pessoas, até por falta de opção. Opção, assim, essa não é a minha opção prioritária, né? Minha opção prioritária é o assessoramento a movimentos populares e projetos, como eu estou fazendo em Cuba atualmente, em que eu assessoro o governo e a FAO num programa de soberania alimentar e educação nutricional, e o meu trabalho literário, que considero importante, né, continuar, onde essas crônicas semanais entram aí também como um material de fácil divulgação semanal. Então, é isso, nós temos que cada um de nós dar a sua contribuição, como você faz aí com as suas entrevistas, e isso é que é importante. Não vamos, cada um de nós, pretender abraçar o mundo com as pernas, né? Nós não podemos ser militontos, temos que ser militantes. E cada um saber qual é o seu segmento, qual é o seu carisma, o seu talento, e investir nessa linha. Frei Beto, duas últimas perguntas muito precisas, eu sei que você tem um compromisso. A primeira pergunta. É inquestionável o papel que foi desempenhado por Paulo Freire em todo esse processo de construção de uma educação popular. Essa pergunta guarda um pouco de provocação. Não lhe parece, em alguns momentos, que acaba existindo a construção de uma aura em torno de Paulo Freire, que acaba entrando em contradição com os seus próprios princípios, as próprias ideias que ele defendia? Eu ilustro com a palavra, com o verbo esperançar, né, que eu sou muito simpático, né, que em vários momentos foi utilizado em falas que passaram uma mensagem muito, muito bonita de resistência, né? Mas
eu confesso que me sinto um pouco também incomodado com o abuso do esperançar. Na verdade, com essa tentativa de transformar Paulo Freire num quase papa da educação popular, quando eu acho que ele não deveria desempenhar esse papel. Isso lhe parece ou isso não lhe incomoda? Não me incomoda, não, ô Marco, porque eu acho que o Paulo Freire é um homem do futuro. Ou seja, enquanto a gente não abraçar a metodologia que ele soube sistematizar a partir do seu contato com os setores populares, ele aprendeu com os setores populares, não é que ele foi lá ensinar, ele aprendeu o que é educação popular com o próprio povo excluído, marginalizado, e creio que essa é uma proposta de futuro, né? Paulo Freire realmente é uma contribuição inestimável que ele trouxe como educador, e, infelizmente, ele é mais conhecido no exterior do que no Brasil. Já está comprovado, há mais teses acadêmicas sobre a obra do Paulo Freire no exterior do que aqui no Brasil. A academia brasileira tem um certo preconceito ao Paulo Freire, né? Uma coisa assim que essa coisa do cheiro de povo que tem na obra dele leva a academia a um certo preconceito. E considero a metodologia dele absolutamente revolucionária e difícil de ser aplicada. Por quê? Porque, como nós, educadores, somos de formação elitista, um fenômeno muito frequente que eu constato é educadores populares que, em nome de Paulo Freire, acham que estão aplicando educação popular e estão aplicando educação bancária, aquilo que o Paulo Freire mais critica, né? Eu sempre chamo a atenção para isso. Já tive arranca-rabo aí com muito educador popular que, no exercício da educação popular, com grupos aí, sindicais, etc., faziam aulinhas, né? Aulinhas de conteúdo progressista, mas aulinhas bancárias. E eu dizia, companheiro, não é bem assim, você está equivocado. Enfim, essa. Agora, se não fosse Paulo Freire, né, se eu tivesse que responder, como é que você explica num país tão elitista, desigual como o Brasil, o fenômeno Lula? Como é que um metalúrgico que fez apenas o curso de ensino médio no Senai, curso profissional, como é que esse homem chega 3 vezes à presidência da República? Eu já disse a ele que ele vai chegar à 4ª. Eu tenho certeza que ele vai ser o candidato a presidente da esquerda e dos progressistas em 2026. Eu diria, se eu tivesse que resumir num nome, é Paulo Freire. Se não existisse Paulo Freire, não existiria Lula, não existiria Partido dos Trabalhadores. Foi o Paulo Freire que trouxe autoestima aos oprimidos e fez com que eles descobrissem que eles têm que ser vanguarda e não retaguarda, como antigamente havia em muitos partidos comunistas, que a vanguarda do proletariado eram acadêmicos. Um paradoxo, uma contradição, né? E eu me lembro, quando o PT foi fundado, muitos militantes de esquerda tradicionais ficaram indignados, como agora os proletários vão querer ser a vanguarda deles mesmos, sendo que nós, da academia, nós que fizemos curso na União Soviética, nós que não sei o quê, é que sempre fomos a vanguarda. Então, realmente, foi um impacto muito forte, mas eu acho que Paulo Freire é ainda um projeto de futuro. Última pergunta, Frei Beto, e dando prosseguimento a esse diálogo final sobre Paulo Freire. Paulo Freire é necessário, mas partindo do princípio de que não é suficiente à medida em que existe, quer dizer, ele abriu uma série de campos novos de reflexão. Quem o senhor indicaria, que autores o senhor indicaria como sendo importantes para levar à frente o legado de Paulo Freire, mas que pensam uma nova realidade do capitalismo, ou novos elementos de determinação do modo de produção capitalista? Três autores, 3 livros que o senhor recomendaria para concluir essa nossa entrevista de autores que contribuem, dão a sua cota de contribuição para seguir o legado de Paulo Freire? Por coincidência, né? Porque eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, até tem um livro aqui que eu recomendo muito, que é esse, né?
do Noam Chomsky, As Consequências do Capitalismo. É um livro da editora As Vozes. Esse livro eu recomendo com insistência, porque realmente faz uma avaliação crítica do sistema absolutamente genial e de maneira muito didática, muito elucidativa, extremamente importante, né? Agora, eu recomendo também que a gente leia a obra do Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro é um grande educador brasileiro, enfim, indigenista, um homem de múltiplos talentos, foi um grande político, também muito, muito importante. Considero também importante a gente ler o Nelson Werneck Sodré, né, que foi um militar, mas fez uma revisão histórica do Brasil pela ótica dos oprimidos, o Caio Prado Júnior, o Celso Furtado, atualíssimo, né, com seu projeto de desenvolvimento para o Brasil, que foi frustrado, abortado pelo golpe. Enfim, nós temos uma riqueza muito grande, o Sérgio Buarque de Holanda, que radiografou a alma brasileira nas suas obras. Enfim, nós temos aí o Antônio Cândido, também insisto muito, quem se interessa por literatura e a associação entre literatura e ciências sociais, a obra do Antônio Cândido é imprescindível. E, felizmente, nós somos um Brasil muito rico em termos de pensamento, de reflexão, de conteúdo. Nós precisamos nos debruçar, né? Abandonar um pouco as redes digitais que nos ocupam demasiadamente e voltar à boa e velha leitura de obras inestimáveis e de alto conteúdo para a nossa instrução e a nossa animação na militância. Frei Beto, a gente está chegando ao fim desse programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes da Rádio Brasil de Fato, para os espectadores da TV 247 e da TVT. Por favor, uma mensagem final. Bem, Marco, eu quero primeiro agradecer a você esse convite, esse diálogo aí com o pessoal que nos acompanha, né? E apenas dizer, vamos guardar o pessimismo para dias melhores, né? E arregaçar as mangas e vamos à luta, porque é imprescindível. Ainda que a gente não vá participar da colheita, mas vamos nos dispor a morrer sementes. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus nos encoraje e abençoe. Muito obrigado, Frei Beto. E na próxima semana, a série comemorativa das 200 edições do Trilhas da Democracia continua recebendo o sociólogo e jurista português Boaventura de Sousa Santos. Até lá.